Nós estamos estudando Apocalipse e vamos ver Apocalipse 13, a falsidade satânica é a apresentação do anticristo. O anticristo é conhecido também como a besta do mar. O falso profeta é conhecido como a besta da terra. Eu estou dizendo que o anticristo ele não é possuído pelo diabo, ele é energizado pelo diabo. O diabo não tem tempo para ficar numa pessoa só, ele tem muita atividade maligna e ele precisa estar solto no planeta para poder agir. E se ele fica dentro de uma pessoa durante 3 anos e meio, então ele fica confinado, ele fica limitado àquela pessoa. O diabo não entra nas pessoas, quem entra nas pessoas são os demônios. A Bíblia tem uma referência que diz que o diabo entrou em Judas. E se o diabo mesmo, não a agente dele, mas o diabo entrou em Judas, foi por umas 2 ou 3 horas. Foi quando o Judas se retira e Judas vai buscar os fariseus, os guardas do templo, para prenderem Jesus quando ele estivesse ali no Monte das Oliveiras, porque logo depois ele sairia do cenáculo, onde teve aquela Páscoa, né, aquela ceia, e ele vai então para o Monte das Oliveiras, e lá ele é preso. Então, se o diabo esteve dentro de Judas, foi por algumas horas apenas, tá bom? Aqui o diabo é o dragão, o anticristo é a besta que emergir quer dizer levantar, emerge do mar. O mar quer dizer nações, então ele está no meio das nações, ele tem seus pecados e ele está também levando pessoas a pecarem nessa tétrade, né? Esses 4 pecados: a imoralidade, a irreverência, a idolatria e a independência. É isso que ele quer de todas as pessoas. O anticristo imita Jesus. Anticristo não quer dizer necessariamente contra Cristo. Anti quer dizer em lugar de. Então ele quer tomar, ele é um impostor, ele quer tomar o lugar de Jesus, de Cristo, para que as pessoas o adorem. E é isso que acontece mesmo, mas ele precisava ser igual a Jesus, mostrar sinais. Ele mostra sinais, impressiona as pessoas, sendo que ele mostra também o sinal que Jesus mostrou aqui na terra. Ele é morto na tribulação, o anticristo, e ele ressuscita. E as pessoas vão ovacioná-lo, vão aclamá-lo. É isso que eles querem. E ele profere arrogâncias, blasfêmias contra Deus, contra os servos de Deus que estão ou estarão no céu, por 3 anos e meio, 42 meses. Ele recebe autoridade, é isso que nós vamos ver agora, porque nós estamos vendo sobre falsidade satânica. A primeira falsidade que nós vemos é da boca dele, das blasfêmias e dos sinais. Então ele quer enganar as pessoas, enganar não no sentido de fazer tudo escondidinho, não. A própria ação dele já é um engano, não é? Mas não pense que haverá algo oculto aqui na tribulação. Tudo será escancarado, tudo será muito aberto. Eles saberão se eles estão adorando ao Cordeiro ou ao dragão. Eles vão ter que decidir isso. Parece-me que no começo da tribulação não é assim, mas da metade da tribulação em diante vai ficar muito difícil alguém não tomar uma decisão. Inclusive vai ter que ser uma decisão visual. Ele vai ter que mostrar nele, na pele dele, que ele está do lado do anticristo, do lado do dragão, que ele vai receber uma marca. Agora não vai ser, já vou falar da marca, né? Mas não vai ser uma marca em que alguém vai sequestrar uma pessoa
e vai marcar como se estivesse marcando um boi. Não vai dar uma boa noite Cinderela para ele, ele vai dormir, aí vai marcar, tatuar a pessoa. Não, vai ser uma marca totalmente voluntária e consciente. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero servir, adorar e também quero entrar dentro do sistema financeiro e comercial do anticristo. É um bom negócio para mim, é isso que eu quero. Então as pessoas darão esse tipo de discurso, aí elas aceitarão a marca da besta, ou a marca do anticristo, que vamos falar daqui a pouco. A falsidade dos adoradores. No versículo 7 nós vemos o Deus desse século. O Deus desse século muitos não sabem, inclusive muita gente das igrejas não sabe. Se você pergunta, quem é o Deus desse século? Muitos diriam, é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, é Jesus Cristo. Não, o Deus desse século é o diabo. O diabo tomou, ele usurpou aquilo que era do Pai, aquilo que era de Deus. Adão, ao pecar, ele entrega de bandeja para Satanás. E Deus permite que Satanás seja o dono desse mundo. Não entra em contradição com alguns versículos, por exemplo, Salmo, que diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Sim, o Senhor é o Criador e Ele é o proprietário de tudo, mas existe um invasor. O invasor é o diabo. É como uma pessoa ter uma casa e de repente ele vai viajar, não sei, acontece alguma coisa, ou a casa ficou vazia e alguém entra. É um invasor. E para tirar aquela pessoa da casa? Nem sempre é fácil. E Satanás, ele toma conta desse mundo. Não é que Deus está acionando alguma polícia para praticar o despejo, tá bom? Deus mesmo vai despejar Satanás, só que Deus está deixando as coisas acontecerem até o tempo determinado. E no versículo 7, esse Deus, com letra minúscula, né? Ele fica bem evidente nesse período chamado tribulação. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Poderoso, hein? O anticristo, ele vai ter poder para pelejar contra os servos de Deus, contra os crentes. E ele vai vencer. Deus permite que ele vença. Agora ele não vai vencer tudo de uma vez, e também não vai acabar com todos, porque senão aí acaba a tribulação. Não é assim. Ele vai ter vitórias. E ele vai ter autoridade também sobre todos os povos de todos os lugares. Lembrem-se que os 144.000 e as 2 testemunhas estão pregando o Evangelho no mundo inteiro. Pessoas se convertem, mas essas pessoas sabem, nós estamos em território do inimigo. Você deveria saber isso hoje. Você está em território de Satanás. Você pisa num território que é de Satanás. Ainda o governo não se tornou de Deus. Por isso você está reunindo aqui, falando das coisas de Deus no território de Satanás. Então, nesse momento, Satanás está furioso com todos vocês, porque ele gostaria muito de ter toda a autoridade sobre todo povo, tribo, língua e nação. Ele gostaria. Mas ainda existe aqui na terra muitas pessoas como você e eu, crentes em Cristo Jesus. Pessoas como o carcereiro que foi lido, que aprendeu que crer no Senhor Jesus será salvo ele e toda a família dele que crer também. Então, por causa disso, há uma batalha hoje, em que nós estamos envolvidos sem saber muitas vezes. Muitos nem sabem que estão envolvidos numa batalha, mas você está num território do inimigo, e por causa disso então ele está ganhando força cada vez mais.
Só que na tribulação ele não vai ter que fazer muito esforço. Na tribulação tudo será dele mesmo e com a permissão de Deus. A adoração de Satanás não vai ser velada, não vai ser disfarçada. Vamos falar bem sério aqui, bem francamente. Desde criança eu cresci num bairro que eu ouvia tambores de terreiro de Umbanda. Era só à noite tinha aquilo lá. Não adiantava ninguém chamar a polícia, porque a polícia simplesmente não mexia com isso. É um espaço de adoração, é meio perturbador, é claro, mas as pessoas deixavam. Só que as pessoas que iam em terreiro, elas não se mostravam muito facilmente. Todas elas eram de uma outra religião, que é a religião dominante do nosso país. Só que algumas dessas pessoas também usam terreiro de Umbanda, espiritismo, como se fosse o quintal do fundo dessa igreja. Há muita associação. O demonismo que existe em um, existe em outro. Só que em um, o demonismo já é mais elitizado, no outro já é mais popular. Embora muitas pessoas, nós começamos a ver isso também, muitas pessoas que frequentavam esses lugares espiritualistas, que invocam demônios, falam com os mortos e tudo mais, não eram pessoas pobres, não. Eram pessoas também elitizadas. Então essas pessoas se tornam buscadoras do diabo. Elas procuram os seus familiares. Elas querem ouvir a voz dos seus familiares que morreram. E elas ouvem a voz igualzinha. Elas ouvem, elas veem os trejeitos. Elas percebem também os assuntos. Porque os demônios, eles estão sempre trabalhando. Então os demônios conhecem os familiares. Quando esses familiares morrem, eles sabem imitar esses familiares. E eles têm enganado muitas pessoas. Porque perder um querido não é fácil. As pessoas querem ouvir a voz dele mais uma vez. Elas querem ouvir um recado, um conselho mais uma vez. E esses lugares se prestam para esse engano. Mas é muito difícil alguém falar: eu estou indo nesses lugares. As pessoas têm um certo receio disso. Elas vão, mas elas não publicam muito, porque elas têm medo de algum preconceito contra elas. Mas na tribulação, e é nesse ponto que eu quero chegar, na tribulação tudo vai ser muito aberto. Tudo vai ser claro. Eu adoro o diabo mesmo e sou feliz. Imagina alguém passando na rua ouvindo eu falar isso aí. Falar, uma igreja satanista. Então, essas pessoas, por medida de segurança até, elas adorarão o diabo. Melhor adorar o diabo vivo do que adorar o cordeiro e morrer. E essas pessoas vão sendo levadas a essa adoração. Versículo 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. As pessoas então, não todas evidentemente, vão adorar a besta que emerge do mar, o anticristo. E as pessoas que vão adorar o anticristo, pode ter certeza, elas não são salvas. Os nomes delas não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, elas não são salvas, elas não creram no Senhor. Talvez uma diferença que há da nossa época da tribulação é que hoje, se alguém estiver no caminho errado,
ele pode voltar. Ele pode dizer, não, eu estou no caminho errado. Eu vou adorar a Jesus. E se converter do seu mau caminho. Na tribulação, me parece que nos 3 anos e meio, mais ou menos acontece isso. Mas na metade, quando o anticristo mostrar suas garras de besta fera, quando ele mostrar mesmo que ele serve o dragão e que as pessoas vão adorar, então daí não tem mais retorno, não haverá mais retorno. Se você, não você evidentemente, mas se alguém resolveu adorar o dragão em vez de adorar o cordeiro, já era, acabou a chance dessa pessoa. Essa pessoa passa a ser totalmente do diabo, não tem maneira dela se arrepender e voltar atrás. Por isso é muito importante que na tribulação, logo de cara, aqueles 144 mil, eles avancem com o evangelho para todas as pessoas, para falar para elas, o reino está próximo, e talvez dizendo, o anticristo também está próximo, e você vai ter que fazer uma decisão em algum momento. Então esse momento seria um momento em que o dragão e o anticristo não são tão incisivos quanto serão na segunda parte da tribulação. Mesmo porque vai ter uma marca que já vai separar um do outro. Ainda no versículo 8, esse cordeiro é Jesus Cristo. E ele morreu, mas o plano da morte dele já é antes da fundação do mundo. Não é um plano secundário, um plano B. Deus sempre teve esse plano do Filho dele vir à terra e morrer pela humanidade, para que aqueles que crescem fossem salvos. No versículo 9, nós temos a morte dos mártires. Bom, eles são mártires porque eles vão morrer, evidentemente, mas as pessoas que crerem, muitas delas morrerão. Então não vai ser fácil alguém crer e alguém manter a sua fé no Cordeiro, porque vai ser às custas da própria vida. E no versículo 9, nós vamos ver que essa pessoa que crê, ele já pode pensar assim, agora que eu criei, eu vou morrer. Eu criei em Cristo Jesus, eu vou morrer. Aqueles que pregaram o Evangelho já deverão também pregar. Você vai crer e você vai morrer. Provavelmente você vai morrer. Alguns vão conseguir chegar até o final, fugindo como se fosse um rato de esgoto, comendo comida de lixo, talvez recebendo esmolas de algumas pessoas para poder sobreviver, porque ele não vai poder comercializar nada, ele vai apenas tentar sobreviver. Então ele corre um risco muito grande de morrer de fome ou morrer martirizado. No versículo 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Quando Deus fala isso na palavra dele, Jesus falou várias vezes, em Apocalipse capítulo 2 para as 7 igrejas, sempre falando isso, quer dizer que é algo que, toda a Bíblia é importante, mas é algo que as pessoas têm que meditar que isso é verdade. Por mais incrível que pareça, isso é verdade, e as pessoas que ouvirem isso, tiverem ouvidos espirituais, elas vão crer, dar crédito para essa mensagem. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro, o que vai acontecer? Para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Versículo interessante, né? Ele termina, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa parte aqui, os irmãos leitores da Bíblia já sabem que quando tem alguma poesia ou alguma citação, ele pega um recuo, né? Ele vai mais para o meio da página. Aqui você não vai ver, tá? Aí, só aqui que você vê.
Aí mostra então que isso é citação de alguma outra obra. E vocês sabem que isso é citação de um dos profetas. Será Jeremias? Tem aí na sua... É Jeremias, né? Jeremias. Quando Deus falou isso na época de Jeremias, ele estava dizendo para aqueles que iam para o cativeiro da Babilônia, que não estavam acreditando que iam. Ele disse: olha, quem vai para o cativeiro vai mesmo. Quem vai morrer na espada, porque vai rejeitar ir para o cativeiro, vai morrer mesmo. Ou seja, não tem escapatória. E é o que ele está falando agora, aplicando para os mártires. Olha, se você se converteu, você vai ser preso ou você vai ser morto. É claro que ainda tem uma outra opção, você fugir. E Jesus falou alguma coisa sobre a fuga. Vai ser difícil se for no inverno, dependendo do lugar tem neve. Vai ser difícil se a mulher estiver grávida, se ela estiver com um filho que está amamentando. Então a situação vai ser quase que insustentável para aquele que crê. Quem crê vai para o cativeiro ou vai morrer da espada, já pode saber disso. Mas algumas pessoas conseguem escapar do cativeiro e conseguem escapar da espada. Aí é a parte final do versículo. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, algumas pessoas conseguirão chegar até o final da tribulação. Agora imagina a vida dessas pessoas, como será? De fuga em fuga, de esmola em esmola, de lixo em lixo, de resto de comida para cá. Então essas pessoas vão realmente ter uma vida muito difícil. Imagina se essas pessoas tiverem famílias, porque algumas já se descolarão das famílias, né? Mas aqueles que tiverem famílias ou filhos para cuidar, vai ser tudo mais difícil. Fugir com alguém dependente de você, ou a pessoa, né, dependente de outro. No versículo, agora nós vamos para o versículo 11, vamos falar da falsidade das palavras, dos sinais e do comércio do anticristo, da besta. Versículo 11, o falso profeta é o precursor do anticristo. Então ele tem uma falsidade na aparência e também na fala. Assim como João Batista abriu o caminho para Jesus, o falso profeta ele abre o caminho para o anticristo. Apocalipse não tem uma ordem, tá? Não tem uma ordem cronológica, não tem uma linha do tempo. Então os assuntos ficam meio misturados. Então é claro que o falso profeta ele vai ter um trabalho preparatório muito intenso para fazer com que as pessoas acreditem na mensagem dele. João Batista foi muito persuasivo e muitas pessoas aceitaram a mensagem de João Batista, se batizaram, até o dia que ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O falso profeta é um tipo de João Batista, não tipo bíblico, tá? É um tipo copiador do João Batista, porque ele vai falar para as pessoas: sigam a besta, não sei como que vai chamar essa besta aqui, mas ele vai apresentar e vai falar para as pessoas: sigam, adorem, ele está para vir e ele vai libertar vocês, porque em breve vai chegar um momento em que se você não estiver adorando ao anticristo, você vai passar fome, você não vai conseguir se sustentar nesse mundo. Talvez seria uma mensagem que ele passaria. Versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra, pois 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O falso profeta é aquele que vai ganhar as pessoas, ele emerge da terra. Na Bíblia, terra refere-se muitas vezes a Israel. Então, alguns têm falado que talvez ele vai ser da descendência dos judeus, um traidor.
para ganhar as outras pessoas, os próprios judeus. Mas nós não temos certeza disso. Mas uma coisa nós temos certeza, é que a aparência dele é muito serena. É uma pessoa muito amigável, aparentemente falando. Porque ele se parece com um cordeiro. Mas por trás daquela aparência de bonzinho, ele tem palavras diabólicas. Porque as palavras dele são as palavras do dragão, que é o diabo. E talvez tenha pessoas que se apresentem assim também. Pessoas bem simpáticas até. E falando de uma maneira até suave. Que falando como dragão não é quando ele fala sai fogo da boca. Não. Falando como dragão no sentido de as palavras são sempre de blasfêmia contra Deus. No versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ele não perde nada para o anticristo no sentido de sinais. Ele tem a mesma autoridade que o anticristo tem, ele tem também. Então é uma dupla que estará aqui na tribulação para fazer o trabalho do dragão. Ou seja, ganhar pessoas. E ele ganha pessoas através de sinais. As pessoas, não é que elas estão enganadas, ele me enganou. Não é isso. As pessoas sabem que quem está patrocinando os sinais é o dragão. Mas elas falam, eu prefiro ficar com o dragão. Uma vez alguém disse, não importa quem que vai me curar, se é Deus ou o diabo, eu quero a cura. A pessoa falou assim. Então você vê que há algumas pessoas que não têm critério para quem adorar. Contanto que aquele que ele vai adorar seja servo dele, faça aquilo que ele quer. E as pessoas com sinais que o falso profeta executa e também o anticristo, elas acabam adorando ao anticristo. E o falso profeta, a besta da terra, tem uma grande participação, como João Batista teve no ministério de Jesus. João Batista é aquele que ia aplainar os caminhos para Jesus pregar. O falso profeta também é um tipo de aplainador dos caminhos. Ele vai deixar tudo perfeito para aqueles que vão adorar o anticristo. Versículo 13, ele opera sinais. E os sinais que ele opera é muito parecido com o profeta que você conhece da Bíblia. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Nós sabemos que as duas testemunhas fazem isso. Nós sabemos que Elias fez isso. E agora o falso profeta, ele opera os mesmos sinais dos profetas de Deus, para trazer as pessoas para a adoração errada, para a adoração do anticristo. No versículo 14 agora, né? Nós lemos o 13. Versículo 14, ele incentiva a idolatria. A idolatria sempre é a porta da entrada para ganhar o coração das pessoas. As pessoas são levadas a adorar alguma coisa, e aqui elas vão adorar o próprio anticristo. Versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. O texto fala 3 vezes o anticristo que morreu e ressuscitou, para dar a mesma autoridade que Jesus tem na morte e ressurreição. E essas pessoas vão ter que fazer uma estátua. Por que Satanás não faz uma estátua? Isso é interessante, não é? Por que essa estátua já não vem pronta? Como lá naquele governo de Daniel, os amigos dele,
Já tinha uma estátua ali, que foi feita para provar os corações. Agora ele fala para os habitantes fazerem isso. Isso tem um valor muito profundo, que é: cada um faz os seus deuses e cada um destrói os seus deuses. Eu não vou fazer Deus para ninguém. Eu não vou fazer um ídolo para ninguém. Porque as pessoas fazem os seus próprios ídolos. Da mesma maneira, eu não destruo o ídolo de ninguém. Essa é a minha política de evangelismo, tá bom? Se alguém se converte e quer destruir seus ídolos e não consegue, eu falo: quando você conseguir, você destrói. Eu não vou destruir os seus ídolos, você destrói os seus. E aqui, os habitantes, eles vão fazer a imagem da besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Versículo 15 agora, veja a imitação de Deus. Ele está sempre imitando a Deus. No versículo 15, depois de ter essa estátua pronta, essa estátua ganha vida. Vocês lembram, né? Quando Adão foi feito do barro, ele precisava de vida. E Deus soprou o fôlego de vida em Adão. E aqui olha o que acontece, versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Bom, eu digo para os irmãos, dessa vez o diabo se superou. Porque eu, por exemplo, quando eu falo dos ídolos, eu uso o Salmo 115. Tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, nariz, mas não cheiram. Não é assim? É a essência da idolatria. Mas Satanás, dessa vez, ele se supera. É como se ele dissesse: quero ver algum pregador falar isso agora. Deus teve misericórdia de você e vai arrebatar antes, quando passar essa vergonha. É verdade. Amém, aleluia. Eu não estarei aqui para ver uma imagem que tem olhos e vê, tem boca e fala. Satanás, ele se supera e ele faz com que a imagem falasse, e não apenas falasse, matasse aqueles que não adorassem a imagem da besta. Então é nível hard da idolatria. É um nível de idolatria inexistente. Até agora não existe esse tipo de idolatria, mas haverá esse tipo de idolatria. Meus irmãos, a tribulação é algo totalmente fora do nosso entendimento. E para mim, ainda fora do entendimento, é alguns pregarem que a igreja vai passar pela tribulação. Eu creio que a igreja não passa pela tribulação, segundo evidências bíblicas. Versículo 16. Então ele incentiva a idolatria, ele imita a Jesus na morte e ressurreição, ele imita o profeta Elias trazendo fogo para o céu, ele imita a criação de Deus trazendo fôlego para a besta, para a imagem, e ele imita Apocalipse 7. Ele imita a marca que os santos, que os salvos receberam. Os 144 mil receberam marcas no dorso da mão, na fronte. Eles receberam marcas e foram protegidos pelo Senhor. Ele imita isso. E ele tem tanto sucesso nisso que muitos crentes não lembram, não sabem disso, que a marca na testa não é a originalidade do diabo, do anticristo. Foi Deus quem fez a primeira vez essa marca, nos 144 mil. E agora ele imita isso. Ele faz essa imitação da marca de Deus, como que dando, eu também marco e eu também dou proteção, como se ele estivesse dizendo isso. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, a testa, né? Todas as pessoas que não forem do Cordeiro, elas terão que tomar uma decisão. Na minha opinião, existem 3 grupos de pessoas. Os que aceitaram o Cordeiro e não vão aceitar essa marca, os que aceitaram o dragão e receberão a marca, e os indecisos. Ainda haverá os indecisos. E só os indecisos poderão ter a oportunidade de se converter. Então eu acredito que há pessoas que não aceitaram a salvação, mas isso não quer dizer que imediatamente elas aceitaram o dragão. Elas ainda querem pensar um pouco mais. Elas ainda querem fazer uma decisão a respeito disso. Não uma decisão que envolva comércio, comida, mas uma decisão que envolva a convicção dela mesma. Então no versículo 16 fala dessa marca. Irmão, já foi falado tanto de marca, tanto do número da besta também. Algumas pessoas, inclusive, se preocupam mais com o anticristo que elas não vão ver, do que com os anticristos que já existem hoje, que elas estão vendo. As pessoas estão mais preocupadas com aquilo que vai acontecer, que elas nem vão participar, eu digo os crentes, do que com coisas que estão debaixo do nosso nariz hoje, e as pessoas não estão dando tanta atenção. Mas é claro, isso levanta para nós curiosidades. Já surgiu todo tipo de falácia, todo tipo de teoria da conspiração, todo tipo de coisas a respeito da marca da besta. Alguns falam, já estão desenvolvendo em tal país, em tal lugar, um sistema financeiro subcutâneo, onde eles colocam um chip debaixo da pele. Outros falam que é um laser debaixo da pele. Então as pessoas já vão no mercado e a maquininha lá é a mão dele, só vai poder comprar dessa maneira. É muito fantasioso, né? Essa marca, assim como a marca do 144 mil, essa marca é visível, é uma marca visível, não tem nada de oculto, tá bom? Nesse sentido de subcutâneo, nada disso. Alguns falam, são coisas subliminares. Por exemplo, pega qualquer embalagem. Talvez você tenha aí algum caderno, alguma coisa, e você tem o código de barras. Aí você vai ver que tem vários números. Aí o primeiro, daqueles tracinhos, o primeiro é mais estendido do que o outro e não tem número. O do meio é mais estendido que o outro e não tem número. E o último é mais estendido que os outros e não tem número. Aí eles falam, ali vai ser preenchido em todas as mercadorias 666. Como é que você sabe disso? Então as pessoas têm muitas ideias sobre a marca da besta e o número da besta. Mas é algo visível, não é algo oculto. Sim, se você está assistindo certas coisas, a marca da besta já está colando em você. Quer dizer, a pessoa nem pediu para ter a marca da besta já cola nela assim? Não, vai ter que ser, alguém tem que dar a mão e dar a testa. Eu quero que marca aqui. É a pessoa que vai fazer isso. Então não vai ser algo que vai ter uma manobra ali, te peguei, marcou. Não é assim. A pessoa vai ter que realmente entender o que ela está fazendo e aceitar aquela marca da besta, ou não aceitar e sair correndo. E a marca da besta na fronte e na mão direita mostram que aonde ele for, se ele não tiver aquela marca, ele não faz negócio nenhum. É o que diz o versículo 17. O versículo 17 é o maior cartel que o mundo já teve. Cartel quer dizer um jogo sujo do comércio, onde algum grupo de comerciantes fecha preços e contratos de uma tal maneira que ninguém entra, ninguém consegue entrar.
É um cartel. Proibido isso, mas alguns fazem. Versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O nome da besta ou o número da besta do anticristo. E aqui vai o número. Versículo 18: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então, o que eu tenho que calcular? As pessoas que estarão aqui, elas terão que calcular o número da besta. Elas vão ter que fazer decisão se elas querem seguir a besta ou não. E o número já é pré-estabelecido. E o número é esse aqui, olha. Esse número é 666, 666, que já apareceu em tantos lugares, tanta fantasia, até a Coca-Cola tem um 666, eu já ouvi falar, né? Então, as pessoas ficam perturbadíssimas com isso. E estão estudando pouco a palavra de Deus e tendo menos ainda segurança. O satanismo sempre passa pelo humanismo. Satanás, se quer ganhar os homens, ele tem que passar pelo humanismo, que o satanismo não atrai. As pessoas não... Para mim, o mais perigoso do que satanismo é o humanismo. Por exemplo, nas igrejas não entra satanismo, do jeito que as pessoas pensam, né, de satanismo, mas entra muito de humanismo. O humanismo é a canoa que leva as pessoas para longe de Deus, porque aqui diz que o número da besta, ele não é o número de Satanás, é o número do homem, tem que passar pelo homem. E o anticristo, ele quer ganhar o homem, e ele, como Jesus, ele imita também, ele se passa por homem, vivendo entre os homens. Só que a diferença é incrível, né? Da imposição e da voluntariedade. Voluntariedade de Jesus e a imposição de Satanás. Irmãos, sobre a marca da besta, como é que se chega nesse número? Não sei. Ninguém sabe como chega. Mas eu vou dizer por que alguns pensam que é isso ou aquilo. Deixa eu explicar aqui um pouquinho de grego e hebraico e as letras, tá? Por exemplo, em português, quanto vale o A? Simplesmente vale nada. A gente tem letra e a gente tem números. Mas no grego, alfa vale 1, beta vale 2, gama vale 3. Estou falando alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, e aí vai. São letras gregas, tá? Cada letra vale um número. Quando chega no número 10, aí já não vai para o 11. Aí já é 20, depois 30, 40, 50. Quando chega no 90, aí é 100, depois vai para 200, 300. E as pessoas tentam de várias maneiras. Eu fiz a conta com o meu número, tá? Que eu fiquei com medo, já pensou ser 66? O meu nome dá 1330, alguma coisa assim. Talvez eu possa fazer a conta do seu número aí, do seu nome. Mas fizeram a conta de Nero César. César é o imperador, o título, né? Nero, o nome dele. Então eles pegaram a letra Nu, ou N, a letra Epsilon, a letra Rho, a letra Ômega, que são as letras de Nero. Nero César. Aí eles foram somando. E sabe o que aconteceu? Quanto que deu? 666? 1337. Não pode ser o Nero, mas tinha que ser o Nero, porque o Irineu e o Cipriano, os teólogos da época, eles queriam fantasiar muito todas as coisas. Mas tem que ser o Nero, não pode ser outra pessoa anticristo, porque eles são o que se chama de amilenista. Isso é outra coisa já, mas o Nero tem que ser o anticristo.
E eles tentaram daqui, tentaram dali, tiraram uma letra do nome e não conseguiram chegar no 666. Estava sempre o dobro disso daí, Nero César. Aí eles pegaram o hebraico, porque o hebraico é a mesma coisa. Aí o hebraico tem o Aleph, aí o hebraico já é mais difícil, já não lembro tanto. Tem o Aleph, tem o Gimel, né? E aí eles foram, tem o Ré, o Het, e aí eles foram fazendo. Sabe o que aconteceu no hebraico? Transportando as letras gregas para o hebraico, Nero César deu 666. Aí foi o alívio deles. E por isso então ficou o pensamento de que Nero foi o anticristo. Já passou e não tem mais anticristo. Então eles descansaram nisso. Irmãos, nós não temos que ficar fazendo conta, porque com a matemática você brinca. Eu me lembro um chileno escatologista, né, dando estudos assim, ele pegou exemplos de, não sei se era CPF, acho que era RG, identidade, e pegou a identidade das pessoas e fez todas dar 666. Eu não sei a conta que ele fez, mas todas deu 666. Então, se nós brincarmos com os números, tudo pode acontecer e aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Não se preocupe com essas coisas. Se preocupe apenas com isso. Satanás, ele está enganando as pessoas, inclusive com essa brincadeira de números. Ele está enganando as pessoas. Você precisa saber que Satanás está enganando e que a única solução para as pessoas é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe aos irmãos. Vamos orar. Agradecemos a Deus porque na Tua Palavra, embora não entendamos tudo, nós temos esclarecimento que é tão importante para nós, que somos pecadores, que facilmente somos enganados pelo diabo, o inimigo, mas que Jesus é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e que está pronto a receber aquele que o aceitar. Pedimos a Deus que mais pessoas aceitem a Cristo, bem próximas a nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.